história de hoje é de Cora Coralina, Os Meninos Verdes, da Editora Global. Vamos lá? É a história dos Meninos Verdes, vovó? É, vocês querem saber a história dos Meninos Verdes? Mas não é uma história, é um acontecimento. Me pediram para não divulgar o assunto, esperando para ver o que acontece, porque o caso é muito sério. Vou contar só para vocês, tá bom? Foi assim. No quintal da casa velha da ponte, sempre tivemos horta com verduras e legumes. Também pomar com árvores, frutas variadas, jardim com muitas flores. O quintal é o mundo do seu Vicente, um homem que viveu sempre plantando, cultivando, colhendo. Ele é um prestigiado jardineiro. Certo dia, entre plantas que nasceram lá, boas ou más, apareceram duas plantas muito diferentes. Seu Vicente estranhou, queria arrancá-las, mas eu disse: não, deixe crescer, vamos ver o que vai dar. Com o passar dos dias, as plantas se desenvolviam de forma estranha. Elas não eram conhecidas de ninguém. Certo dia, uma linda manhã, num tempo frio, seu Vicente amanheceu com uma cara de espanto e disse: Dona Cora, vem ver uma coisa. Eu estava acendendo fogo para fazer o café e disse: espera um bocado, vou fazer um café e depois eu vou. Não dá para esperar, Dona Cora, a senhora tem que vir agora. Impressionada com aquele chamado urgente, fui até o quintal. E lá, debaixo das tais plantas estranhas, eu vi umas coisinhas que se mexiam, buliam. Eram umas coisinhas vivas. Eu não sabia o que era, não tinha ideia. Na primeira olhada, não pude definir mesmo o que seria aquilo. Pareciam bichos, filhotes de passarinho, qualquer coisa que tivesse caído da árvore e tinha se juntado à sombra daquelas duas plantas. Mas realmente não dava para identificar. Depois me abaixei, examinei melhor. Eram seres vivos com todas as formas de crianças, só que em miniatura. Tomei um nas mãos, senti que era meio gelatinoso, com movimentos muito vivos, como que querendo escapar das minhas mãos. Assombrada, achei que precisava retirá-los de lá, daquela terra, sabe? Porque eles estavam muito sujinhos. Seu Vicente apanhou um balaio que ele usa para os trabalhos no quintal, forrou com panos e cobertas velhas, mas bem limpinhos, acomodou aqueles seres lá. Eram 7. E achando que eles estavam com frio, o seu Vicente rebuçou. Examinando de perto, ele perguntou: Dona Cora, é bicho, é passarinho ou é gente? Velho, isso é uma coisa que nós vamos indagar. E não fale nada pra ninguém, eu disse. É salta-caminho, falou ele assombrado. Cubra com mais um cobertor e leve pro outro lado da casa. Não sei se é o tal salta-caminho. Depois do café eu vou resolver o que se faz. Voltei pro fogão, fiz o café e comecei a imaginar o que seria aquilo. Fui vê-los. Eles estavam juntinhos na cesta, tremiam os coitadinhos. Tomei um nas mãos, vi que tinha uma cabeça verde, olhos verdes, boquinha verde, dentinho verde, e os dentinhos eram bem pontudinhos. As orelhas eram verdes e o cabelinho como de milho, só que verde. Os pés e as mãos tinham unhas como garras de passarinho, a barriguinha lisa e o umbiguinho era apenas uma manchinha verde escura. Eram 2 grupos. Um grupo tinha a cabecinha chata e o cabelo penteado para baixo. O outro grupo tinha a cabeça pontuda e um cabelinho para cima. Os sinais sexuais estavam um tanto indefinidos, mas notava-se a diferença entre um grupo e outro. Tornei a agasalhá-los e disse: Velho, falando com o meu jardineiro, precisamos dar alimento para eles.
Seu Vicente, pronto para dar comida a todo bicho que aparecia, falou: pode dar, pode deixar, eu vou fazer uma papinha de farinha. Não, seu Vicente, não faça de farinha, vou fazer de mucilagem. Seu Vicente então alimentou os serizinhos a dedada, a moda nordestina, passando o dedinho na boca deles e empurrando. Assim os serizinhos ficaram todos lambuzados, uma gracinha. Aí, considerando que aquele mistério tinha que ser mantido em segredo, pensei que era muito pesado só para mim. Fiz um chamadinho para uma vizinha muito boa que veio à minha casa, contei para ela o acontecido e disse: eu preciso de ajuda. Ela ficou admirada quando viu o conteúdo do balaio e compreendeu a necessidade de guardar segredo. Dona Cora, eu vou fazer uns macacõezinhos de flanela, porque parece que eles estão com muito frio. Costurou 4 macacões rosas e 3 azuis. Achou que eram meninos e meninas e eles aceitaram as roupinhas. Olha como eles ficaram bonitinhos com os macacões de flanela. Mais tarde, quando voltamos lá, eles tinham estraçalhado as flanelas com os dedinhos. Continuavam juntinhos, mas tremendo. Depois passaram a não querer mais a mucilagem. Vi que em vez de aumentarem de peso e tamanho, eles estavam, os pobrezinhos, diminuindo. Aí eu pensei, agora deixar morrer a míngua não é possível. Minha vizinha sugeriu falar com seu irmão, que era um médico muito, muito conceituado. Dr. Passos era o nome dele. Ele veio mais tarde, olhou, se espantou e deu uma orientação muito inteligente. Dona Cora, tudo é verde neles. Eles estão rejeitando o alimento. Vamos colorir a mucilagem de verde e vamos vesti-los de verde. Minha vizinha costurou novos macacõezinhos, bem verdinhos, e passamos a alimentá-los com sopas e purês de espinafre, de repolho, de alface, de agrião, de chicória. Eles gostaram do verde das comidinhas e das roupas. Seu Vicente transformou o balaio numa casinha enfeitada com folhas verdes, com camas beliche, cadeirinha, mesinha, tudo pintadinho de verde. Aí a coisa foi melhorando, começaram a se desenvolver e perderam aquele aspecto gelatinoso. Foram se firmando e a gente via que cada vez mais eles tinham mais vitalidade. Brincavam entre si e quando começavam a chiar, os outros respondiam chiando também. Uma hora parecia que aquele chiado era uma risada, noutra um grito, uma conversinha entre eles. Agarrados à beira do balaio, eles saíam espalhando pela casa e eu os batizei como os meninos verdes. Muito ocupada com os meus doces, um dia, mexendo com os tachos, um dos meninos começou a subir na minha perna, na minha roupa. Quando vi, estava no meu pescoço, olhando para dentro do tacho. Passei uma dedada de açúcar pela boquinha dele e ele gostou. Ai, que danadinho! Não podia mantê-los em minha casa. Sempre com a porta da rua meio aberta, pensei que se mantesse fechada a porta do meio, evitaria a fuga. O tempo passando, o problema se agravando e os meninos cada vez mais fortes, cada vez mais vitalizados, os verdinhos. Seu Vicente estava até cansado, sentindo-se importunado. Dona Cora, olha o que os danados estão fazendo comigo. Minhas mãos estão todas arranhadas e eu tô sem tempo até para fazer o meu cigarro de palha. A senhora vai fazer o que com a criação desses salta-caminhos, Dona Cora? Paciência. Isso veio para mim, mas eu não tenho como resolver ainda. Deixa, Dona Cora. Um dia de chuva eu coloco esses danadinhos numa caixa de papelão e solto o rio abaixo. Velho, faz isso não. Nem diz isso outra vez. É um crime. Os meninos verdes vieram para mim e eu tenho que resolver o problema. Pedi socorro para minha boa vizinha. Pedi para ela: a senhora podia conversar com o presidente da República. É criatura muito humana, já esteve aqui na cidade, conhece a senhora. Muito bem. Então, ela carteou para a primeira-dama e uma esposa muito, muito dedicada do presidente.
Em resposta à carta, ela dizia admirada e pedia fotos. O filho da minha vizinha tirou umas fotos muito nítidas e eu as enviei. A resposta chegou até antes do que eu esperava. Eles iam mandar buscar os meninos verdes. Eu disse para ela que o carro deveria parar longe da minha casa para não despertar suspeitas. Os portadores eram um médico, uma enfermeira e um assistente social. Chegaram como se fossem comprar doces da Cora Coralina. Ficamos pasmos. Eles ficaram pasmos, absurdos com o que viram. Meus meninos verdes foram acomodados pela enfermeira em uma caixa acolchoada e rumaram para o Palácio do Planalto em Brasília. Assim me achei aliviada, mas não liberta. Espiritualmente estava ligada a eles e já sentindo a sua falta. Acompanhava à distância a nova vida dos meninos, por carta. Quando chegaram ao palácio, foi um espanto geral. O presidente mandou construir, na parte reservada do palácio, a parte reservada à família, uma casa especial, com auditores e visores. Quando não estava ocupado, gostava de sentar-se à frente da casinha dos meninos verdes. Fiquei imaginando o presidente lá, sentado, olhando os meus meninos. Uma enfermeira os acompanhava permanentemente. A alimentação estava a cargo de uma nutricionista. Pedagogos, psicólogos e antropólogos faziam a parte de estudos. E os serizinhos cresciam devagar. O presidente à época foi substituído. E todos os presidentes depois dele continuaram cuidando dos meninos. Foi quando resolveram criar as cidades dos meninos verdes. Um polo turístico que seria mais interessante que a Disneylândia na América do Norte. Chamaram um grande arquiteto para projetar a cidade. Quando estava para iniciar a construção da cidade, os cientistas brasileiros foram convidados para avaliar. Avaliaram e convidaram outros cientistas estrangeiros, para conhecer aquele serizinho que surpreendiam a todos pelo seu desenvolvimento. Vieram cientistas de muitos países e ficaram assombrados em saber o que era, de onde tinha vindo aqueles serizinhos, mas ninguém sabia explicar. Examinaram, fotografaram, radiografaram, observaram e indagaram. Mas chegaram a uma conclusão. A ideia de criar uma cidade dos meninos verdes como atração turística não foi aprovada por eles. Os serizinhos eram um fenômeno científico obscuro, de imprevisível futuro. Assim, eles decidiram continuar observando as suas vidinhas. O que poderia significar grandes avanços na ciência brasileira e mundial. Países estrangeiros ofereceram tecnologia para acompanhar e queriam até levar os meninos verdes para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, ofereceram uma indenização ao presidente, mas, ainda bem, o Brasil rejeitou a proposta. O governo aceitou apenas a colaboração de países de todo o mundo para que pudessem declarar aqueles meninos verdes patrimônio universal da ciência. Acompanhado à distância, os meninos verdes estão crescendo devagarinho, dão sinais de inteligência e vivacidade. E agora já estão com 12 centímetros. Essa é a história dos meninos verdes de Cora Coralina. Gostaram? Deixe o seu like, curta e continua me seguindo, tá bom? Tem mais de 2 anos que eu não posto, agora me segue. Um abraço, tchau!